A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, quarto trimestre de 2022. E hoje também é a quarta lição. Quarto trimestre, quarta lição. Irmãos, já se foram 4 semanas, ou seja, 4 lições aprendendo da palavra de Deus com o título do que? A Igreja e o Espírito Santo. Ô irmão, tem sido maravilhoso. E olha que a gente não entrou ainda nos dons. Ih, irmão, a partir da lição de número 5, a gente vai ver os dons sendo manifestos, cada detalhe. Então, continua aqui no canal, continua aí assistindo os vídeos. Se você quiser, pode maratonar as outras 3 lições, que é importante você entender todo o contexto que está preparando para a gente entrar nos dons um a um específico aí. Vai ser maravilhoso essa jornada que se inicia a partir da 5ª lição. Hoje ainda está no contexto da vinda do Espírito Santo. Tá bom? Lição de número 4, vamos estudar hoje sobre o que? O batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultado. Então, deixa eu abrir lá na lição de número 4 para você. Eu gosto de mostrar, né, as capas contra as capas, os temas aí da lição, né? Então, aqui, ó, professores, lá vem eu marcando tudo. Vocês sabem que eu sou o professor que fica marcando tudo para dar ênfase na lição do começo ao fim, né? Porque aqui está falando de algumas coisas que a gente vai falar hoje, ó. Distinção, evidência, propósito e resultado. Ou seja, essa lição ela poderia ter 4 tópicos em vez de 3, para falar sobre cada um. Distinção, evidência, propósito e resultados. Mas é 3. Problema nenhum. O importante é a gente falar sobre cada um deles. Essa lição de lição 4 vai ser aplicada no dia 23 de outubro. Meus irmãos, 23 de outubro. Que maravilha, né? De 2022. Vamos para a lição de número 4. O nosso texto áureo de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo de número 2. Versículo de número 4, que nos diz assim: E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, a primeira coisa que a gente se encontra aqui nesse texto áureo, o texto base, o texto que a gente vai usar de alicerce, que todos, sem exceção, e aqui eu já quero trazer algo para você. Quem estava naquele cenáculo? Começa a tua aula assim, professor. Tinha homens, tinha mulheres, poderia ter jovens, adolescentes, crianças. A Bíblia não diz quem estava, mas a Bíblia é enfática, que dizer que todos que estavam lá. Eu sei que lá tinha homens e mulheres. Então pensa comigo uma coisa, minhas queridas irmãs. Irmãs, vou falar aqui com as irmãs, varões, segura um pouquinho, deixa eu falar com as irmãs. Você estaria, se você tivesse um filho, independente da idade dele, que você tivesse que levar ele para algum lugar, 7, 8, 9 anos, você estaria em algum lugar que o seu filho não estivesse? Pensa, não estou dizendo que tinha criança, mas eu estou dizendo que onde tem um pai, onde tem uma mãe, principalmente uma mãe, geralmente é comum a gente ter o quê? Criança. Será que no batismo com o Espírito Santo dos 120 que ali permaneceram, tinha criança? Eu quero que você pense nisso. Por quê, professor Tony? Não está na Bíblia. Justamente, a Bíblia diz que todos que estavam foram cheios. Está aqui. Mas quem era, nós não sabemos. Sabemos que tinha homens e tinha mulheres. Do mesmo jeito, eu quero levar você lá para o livro de Atos, na história de Cornélio, que vamos falar aqui. Diz o texto que Cornélio também diz que todos que estavam na casa de Cornélio foram batizados com o Espírito Santo. Todos que estavam na casa de Cornélio. Então lá tinha homens, tinha mulheres, tinha jovens,
Tinha adolescentes, tinha criança. Por quê? O Espírito Santo não faz distinção de um com o outro, é para todos. Eita glória! Aí você fala, professor, no textuário você já vai... Você sabe que eu gosto de usar toda a revista. Eu gosto. Faz parte do meu ensinamento, tá bom? Então, vamos continuar a nossa lição agora, nossa verdade aplicada. Antes de falar da verdade aplicada, deixa eu te falar de algo sensacional. Olha o sorriso do professor Tony. Criei coragem, gravei o curso Simplificando a EBD. Foi ao ar no dia 12 de outubro de 2022. Fiz o curso aí a pedido ou incentivo de alguns irmãos aqui do canal. Agradeço você que me incentivou a criar um curso de Simplificando a EBD. Fiz o curso, está feito, mais de 3 horas de aula dividida em 10 módulos para você. Você pode assistir, pode ir lá na plataforma, assistir as 10 aulas quantas vezes você quiser. Então, a partir do dia 12, de outubro, está lançado o primeiro curso do professor Tony, aqui do canal Bíblia para o Cotidiano, na plataforma Hotmart. Então, o link do curso vai ficar aí na descrição do vídeo. E tá aí, você clica, um preço acessível. Professor Tony, quanto? Se você pagar ele à vista, você paga R$37. Aí você fala, não acredito. São 10 aulas, que a gente chama de módulo lá, São 10 módulos ensinando a você de montar uma sala a criar um simpósio, passando por vários pontos. Tem um vídeo de apresentação aí no canal para você ver também, mas o curso está super acessível. Foi o menor valor que eu consegui fazer para ter uma plataforma segura, para ter garantia do que você está assistindo. E eu quero aqui deixar o meu agradecimento pelas orações de tantos e tantos irmãos que pediram, fiz e o preço ficou esse preço, acessível, irmão, R$37 à vista. Se você parcelar em 2 vezes no cartão, tem um acréscimo por causa da plataforma, não por causa do professor Tony. O curso é Simplificando a EBD. E aqui eu anotei o nome porque eu quero agradecer. Eu publiquei o curso no dia 12, já era de madrugada, 2 horas da manhã quando eu publiquei. E uma pessoa, eu não sei se ela é inscrita do canal ou se ela viu, eu tentei procurar filtrar algum comentário dele para agradecer no canal, para saber quem era ele, mas não consegui. Mas como a plataforma é uma plataforma segura e eu consigo ver quem foi que comprou, eu anotei o nome da pessoa, a primeira pessoa a comprar o curso Simplificando a EBD. É o Joilton Carvalho de Araújo. Meu irmão, que Deus te abençoe. Você me abençoou adquirindo o curso. E você será abençoado para estar estudando esse curso. E, acima de tudo, coloque em prática. E assim, para você, Joilton Carvalho de Araújo, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar lá na plataforma as perguntas que eu vou esclarecer para você. Não somente para o Joilton, mas também para todos vocês que comprarem e adquirirem esse curso. É um investimento, irmão, R$37. Vai trazer uma visão simples do como aplicar a escola bíblica dominical. Irmão Joilton, se você estiver vendo esse vídeo, deixa um comentário para eu te agradecer aí, tá bom? Mais ainda, que Deus te abençoe. E para você que vai adquirir, fique à vontade, você vai ser abençoado. Eu tenho certeza que você será abençoado se você colocar em prática nessas 10 lições que ali está. Tá bom? O link na descrição do vídeo. Repito, preço acessível, R$37. Tá bom? Vamos para a nossa aula? Verdade aplicada. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração, evidência pelo falar em outras línguas, visando capacitação para a evangelização.
Veja bem aqui, professores, alunos, vocês que acompanham minhas aulas. A verdade aplicada está dizendo bem assim para a gente, ó, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração. A regeneração é um assunto que vamos estudar um pouquinho mais na frente, mas não deixa de anotar essa palavra. Por que regeneração? Eu já vou dar aqui para você um subsídio, ou se você é apenas aluno, escuta só, alunos. O Espírito Santo ele tem 3 papéis fundamentais aqui na Terra. Muita gente pensa, eu sei qual é, professor, é consolar. Não é. É batizar com o Espírito Santo? Não é. É distribuir dons? Não é. Os 3 papéis principais do Espírito Santo, quem disse foi Jesus, irmãos. Não adianta a gente querer inventar. Quem disse foi Jesus. O que Jesus disse? Que o Espírito Santo, quando vir, vai convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, as 3 principais atividades do Espírito Santo é convencer o homem que ele é pecador, convencer o homem que vai ter a justiça e mostrar para o homem que terá o juízo. Então, esses 3 pilares é que traz o princípio na vida do homem com a ação do Espírito Santo. E onde é que entra a regeneração? Quando eu entendo que eu sou pecador e que tem uma justiça e vai ter um juízo, traz automaticamente uma regeneração para a minha vida. Aquele que não pecava, não peque mais. Aquele que era injusto, haja com justiça. Aquele que quer somente acusar os outros, saiba que vai passar por um julgamento. E quem que faz isso? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é limitado só a essa função. Ele vem com batismo, ele vem com dom, ele vem com falar em línguas, como está aqui. Então, uma coisa é separada da outra. O papel principal é convencer a todos do pecado, da justiça e do juízo, que é diferente da evidência no falar em outras línguas. E para que eu falo em outras línguas? É a autoridade de poder para fazer o quê? Evangelizar o mundo. Tá bom? Nosso texto de referência de hoje, livro de Atos, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 5. Lembrando que se você não tiver um exemplar da Bíblia, tá na descrição que você pode acompanhar. Lembrando também, mais uma vez, que na descrição do vídeo tem o link do Telegram, do qual você pode pegar alguns PDFs ali de graça, tá bom? Eu recebi uma mensagem agora, eu não vou saber o nome do irmão. Ele disse que, infelizmente, na igreja dele, perderam o prazo de pedir as revistas, irmãos. Eles estão sem revista esse trimestre, né? Então, no grupo do Telegram tem essa revista em PDF, tá? Você entra lá, se a sua igreja também perdeu o prazo, uma pena, uma revista maravilhosa e eles perderam o prazo. Então, tá aí também, totalmente grátis. Essa aí é do grupo do Telegram, tá bom? Nosso texto de referência nos diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Aqui já tem assunto para a gente conversar, irmão. Eita glória! Versículo 4: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Aqui se fala assim, professor, não é um exagero essa pronúncia? Todas as nações que estavam debaixo do mundo? Veja você, o conhecimento do mundo, ele, vamos dizer assim, ele era limitado. Então, ele era Egito, você tinha alguma parte lá da Ásia mais remota, parte da África, né, a Antioquia. Então, você tinha os continentes
ali representado em Jerusalém no dia de Pentecoste. Então, se os continentes ali estavam representados, logo quando ele fala todas as nações representadas na terra estavam ali. Quando você vê o arco da Olimpíada, não sei quantos vocês conhecem, né? São os continentes. Então, não necessariamente todos os países de todos os continentes irão participar da Olimpíada. É só simplificando para você aqui, né? Contextualizando, trazendo para os nossos dias. Mas quando eu tenho, por exemplo, aqui na América do Sul, um país, então eu já falo que o continente aqui é representado, outro da Ásia, outro da Europa, outro da Oceania. Então, cada continente, se tiver um país, já é representado em todas Aí, quando eu tenho os 6 países representados, na verdade, os 5, que é os 5 continentes ali representados, eu já englobo que todo o mundo participou. Essa figura de linguagem, tá bom? Mas aqui eu quero que vocês marquem algumas coisas aqui, ó. Qual o versículo? Versículo de número 2. Versículo número 2. 3 palavrinhas. Primeiro, veio do céu o que? Um som. Se ouviu, certo? Um vento veemente e impetuoso. Então a gente vai falar aqui sobre essa ação do vento, né? Que Jesus dá até explicação para Nicodemos, capítulo 3 de João, que o vento sopra. Vamos já citar aqui a nossa Bíblia. Abre aí, livro de João, capítulo 3. A gente tem Jesus conversando com Nicodemos, versículo de número 8. Olha, deixa eu marcar aqui. Essa aqui, marca-texto, é melhor. João, capítulo 3, versículo de número 8. Olha aí, ó. Uma expressão de vento antes do dia de Pentecoste, Jesus mencionando para Nicodemos, aquela conversa famosa de João, capítulo 3:16, que sabemos de cor, mas quando a gente entra aqui, antes de chegar no versículo 16, Jesus falando para Nicodemos que é necessário nascer de novo. E qual é a razão? Versículo 8, ó, o vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido do Espírito. Olha Jesus já dizendo para Nicodemos que vai ter um vento que vai vir, não se sabe de onde, mas vai encher e esse Espírito vai se expandir e tá aí. Vai ouvir a sua voz. Que voz seria? Um vento veemente e impetuoso vai vir. Então Jesus já estava conversando com Nicodemos a esse respeito. Somos todos nós. Acreditamos no Espírito Santo, que ele vem sobre nós. De onde ele vem? Não sabemos, mas conhecemos a sua voz. Eita glória! Vamos para a nossa introdução? A nossa introdução de hoje nos diz assim: nesta lição, veremos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração e tem a glossolalia como evidência física inicial. Também veremos o propósito e o resultado do batismo com o Espírito Santo. Ó, irmãos, você sabe que é um canal assembleiano de um Ministério de Madureira, não o canal do Ministério de Madureira, ensina a revista da editora Betel Dominical, que é da editora de Madureira. E eu sou obreiro, né, da Casa do Senhor, do Ministério de Madureira. Então, a profissão de fé do Madureira é que a gente acredita que todos aqueles que são batizados com o Espírito Santo evidencia o falar em línguas, não que vai falar em línguas outra vez. Eu posso falar em línguas somente uma vez, já passamos por essa aula, é a aula de número 1. Eu posso falar em línguas apenas uma única vez e nunca mais falar em línguas, porém exercer outro dom. Qual é o dom do professor Tony? Ser professor. Qual é o seu dom? Talvez o seu dom seja contribuir, o seu dom seja socorrer, o seu dom seja de sabedoria, profecia, cura. O seu dom, quem vai dar é o Espírito Santo. Não quer dizer que você vai falar em línguas outra vez. Uma coisa é separada da outra. Mas tem gente que não concorda, e eu respeito, e você na sua fé, e eu na minha fé, que o Espírito Santo, sim, me batizou com o Espírito Santo, falei em línguas, e eu me apego ao que diz Paulo até hoje.
não proibais falar em língua. Se Paulo está dizendo lá para a igreja de Corinto que ele fala em língua mais do que todos que estavam na igreja, Paulo estava sendo ousado, né? Estava falando de línguas aí que Paulo ia escandalizar metade do meio que nós vivemos. Porque Paulo diz, eu falo em língua mais do que vocês. E eu digo, buscai os dons de profecia, de cura, mas não proibais falar de línguas. Então, assim, é o que nós acreditamos. Então, se você não tem esse segmento, esse discernimento, que Deus te abençoe e que você fale em língua em nome de Jesus. Fale em língua, seja batizado e saia rodando. Deixa o menino rodar. Fale em língua, irmão. Esse aqui é a nossa base, tá bom? Não é aberto para discussão, é aberto para ensinamento dentro do que nós acreditamos. Fica bem claro, professor, dá essa ênfase na sua sala. Isso é indiscutível. Eu não discuto se falar em línguas, se não falar em línguas. Eu ensino que tem que falar em línguas. Se eu te quiser, falou, sai andando, irmão. Não entra em discussão disso aí, não. Essa é a minha fé, é o que eu acredito. Tem passagens bíblicas, tem afirmações bíblicas, então, ponto. Não vamos discutir por isso, vamos ensinar apenas que todo aquele que é batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo evidencia o falar em línguas. Ponto 1.1. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta. Batismo com o Espírito Santo com a ação da regeneração que eu falei. Parece ser um pouquinho complicado, mas não é. Quando nós aceitamos Cristo, aquelas 3 funções do Espírito Santo na vida do ser humano, que é o quê? Convencer ele do pecado, convencer ele da justiça e do juízo. Então é diferente do batismo no Espírito Santo. Vai ter um ponto que a gente vai estudar aqui daqui a pouquinho. Mas vamos fazer essa distinção de uma coisa da outra. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência que denota mergulho no Espírito Santo, um revestimento de poder visando capacitação para serviço e testemunho. Ou seja, trata-se de mais uma das diversas ações do Espírito Santo, como, dentre outras, regeneração, a santificação. Anota essa palavra aqui, não vou ler agora não, isso aqui precisa, que também a gente vai falar daqui a pouco, ó. A regeneração nós já falamos, mas anota mais um aí, professores, alunos, anota essa palavra aqui para a gente dar ênfase na nossa sala. Inclusive essa lição aqui é o que vou dar na sala dos adultos, é isso mesmo, na nossa igreja, está na agenda. Eu dei a primeira lição, aí fiquei 2 sem dar e eu vou aplicar essa aqui agora na nossa igreja. Então eu tenho que fazer essas marcações para quando chegar na sala de aula eu não esquecer que está tudo anotado e a aula já está aqui no canal. Eu abri o trimestre na lição do número 1 e a lição do número 4 é eu também que vou ministrar na minha igreja. Irmão, eu sou professor de escola dominical na minha igreja, como eu falei para vocês. Graças a Deus, nossa igreja tem 10 professores, então eu não ministro todos os finais de semana. A gente vai alternando para todos os irmãos participarem. Se a sua igreja tem essa oportunidade, glória a Deus. Se não tem, você vai aí, deixa Deus te usar a cada domingo, tá bom? Então anota, já falamos de regeneração, anota santificação. Podemos observar no Novo Testamento que o batismo no Espírito Santo se trata de uma experiência separada, distinta, que é o que veremos, o que vamos estudar neste tópico. Tá bom? Uma coisa é a regeneração, uma coisa é santificação e uma coisa é o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, que acaba sendo a mesma coisa. Vamos estudar nesse tópico aqui. Vamos fazer primeiro as distinções. Eu gosto quando um professor, Oildes, acho que é assim o nome do professor, quando ele primeiro vem com as argumentações para depois vir com as resoluções dele. Primeiro ele justifica, depois vem com as resoluções. Foi muito bom o trimestre da editora CPAD. O professor apresentava primeiro o que os ataques contra a Igreja de Cristo. Ele apresentava primeiro o ataque, o que eles defendiam, o que eles acreditavam e depois ele vinha fazendo a defesa. Eu gosto muito quando vem primeiro mostrando o ponto de vista de um e depois você vem
mostrando o seu ponto de vista para testificar. A aula fica, irmão, riquíssima. E o pastor Ildes, acho que é isso, vai fazer isso aqui, vai trazer a distinção primeiro de regeneração, santificação e a distinção do corpo de Cristo, para depois a gente vir para as evidências. Então isso enriquece a aula e o nosso conhecimento. Vamos primeiro para a distinção da regeneração. A regeneração é mais uma da obra do Espírito Santo, ser homem, ser regenerado. Deixa eu só abrir aqui, João 3, eu acabei lendo só o versículo 8, né? Então vai ficar grande, eu não vou ler com você. Mas a regeneração a gente encontra em João capítulo 3, do versículo 1 e termina no versículo 8. Tanto que está aberto aqui. Se você puder ler na sua classe, você abre esse capítulo aqui e lê. Ou pede para alguém da sua sala ler esse capítulo, que é muito, muito importante para você ver aqui a conversa de Jesus com Nicodemo sobre esse processo de regeneração. Também nós temos lá no livro de Tito. Deixa eu ver se eu acho o livro de Tito aqui, que Tito é um livro tão pequenininho, irmão, que às vezes a gente quer procurar Tito e a gente não acha. Aqui, Tito. Tito é igual o livro de Filemão, irmãos. Pertinho. Tito, Filemão e Hebreus. Filemão, acho que poucas pessoas leram o livro de Filemão na vida, né? Um capítulo único, né? De Filemão. Mas vamos lá. Livro de... eu com a minha mania de não marcar, aí eu acabo não sabendo onde eu estou lendo. Mas é Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Está até marcado aqui na minha Bíblia já. Não pelas obras de justiça que havemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação no Espírito Santo. Então, é a regeneração vinda através do Espírito Santo que nos vai mostrando essa obra da regeneração. Quem vai regenerar o homem? O Espírito Santo. Tá vendo aqui, lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então é ele que vai trazer a nossa regeneração, tá bom? Vamos lá. Na regeneração, segundo Strong, fazia tempo que eu não vi uma citação do Strong em nenhuma escola dominical. Era costume, né? Strong é um livro sensacional, ele acaba trazendo muito ensinamento. Eu gosto quando a gente volta às antigas, fixando os marcos antigos. Eu gosto muito de ouvir outros aqui, como eu vou falar aqui na revista, né, porque eu estudei, Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto, Elianei Cabral, irmão. Tem outros aqui que a gente vai citar daqui a pouco. Isso é maravilhoso, professores. Temos uma história. A Assembleia de Deus tem uma história. A Escola Bíblica Dominical tem uma história. Você sabia que a Escola Bíblica Dominical, fala para os teus alunos, só para ver a importância do ensino. Eu vou errar mais ou menos o ano, mas eu vou acertar o século. 1850, 1860 foi que foi fundada a primeira escola dominical. E aqui no Brasil, para você ver, aqui no Brasil ela tem aproximadamente 160 anos. Irmão, você tem ideia que é isso? 160 anos de ensino da palavra de Deus, por isso que temos que nos manter com esses marcos aqui. Então Strong dizia assim: mudança efetuada pela graça de uma natureza carnal e uma vida cristã. O Espírito Santo cria de novo, de maneira instantânea, a natureza interior, gerando novamente. Que coisa, né? Então ele acredita que quando o Espírito Santo vem sobre o homem e convence desses 3 princípios, decora isso aqui, pecado, justiça e juízo, a mente do homem é regenerada na hora, traz essa mudança, por isso que o homem se entrega a Cristo, né? Aí aqui a gente tem Paulo e Pedro citando, Paulo menciona nova criatura. Somos o quê? Somos o quê? Nova criatura. Segundo Coríntios 5,17. E diz mais, né? Nos regenerou de novo e sendo de novo regenerado. Então você tem Pedro e Paulo falando sobre essa regeneração, que tanto os homens, todos, melhor dizendo, precisa passar por essa regeneração. E quem faz isso? O Espírito Santo. É ele que faz essa regeneração na vida do ser humano.
O apóstolo João descreve os que são feitos filhos de Deus como não nascidos nem de sangue e nem de vontade da carne, mas de Deus. É o Espírito operando na vida do ser humano que ouve a mensagem do Evangelho e se arrepende. Abre aí, ó. Vamos lá? Não esquece, professores, alunos, Escola Bíblica Dominical já está dizendo. O princípio é escola bíblica. E sendo escola bíblica, você tem que folhear a Bíblia. Não deixa. No canal, às vezes, eu não consigo citar ou ler todos os versículos, mas na sala é necessário. Isso traz o aluno para mais perto de você. Livro de João, capítulo de número 1, do versículo 12 versículo 13. Diz assim: Mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. Nasceram de quem? De Deus. Todos aqueles que aceitam a regeneração do Espírito Santo. Isso mesmo. Ponto 1, ponto 2, distinta da santificação. Vamos ouvir sobre a santificação. São diversos os termos relacionados à expressão bíblica santificação. Santidade, consagração, separação. Anota aí. Eu não gosto de passar muito batido com esses pontos, não. São diversos, né? A gente escuta muito, mas aqui a gente tem, vamos lá, ó. Santificação, aí nós temos o quê? Santidade, consagração e separação. Esses são os termos básicos para a regeneração. 3 pilares, né? Santidade, consagração e separação. Está tudo ligado na nossa santificação. A ideia básica é de separação do uso comum para dedicação a Deus e ao seu serviço. Aproveitando aqui, falando de dedicação a Deus para o uso do serviço, aqui no canal eu estou fazendo agora de segunda a sábado o nosso devocional da EBD. Eu coloco no canal segunda a sábado. Você tem baseado em quê? Primeiro, na nossa lição, na temática da A Igreja e o Espírito Santo, com a leitura oficial da nossa revista. É aqui, ó, leitura complementar. Você já leu a leitura complementar? Cada dia desse aqui eu faço um devocional para que a gente venha estar se dedicando um pouco mais ao nosso Deus de segunda a sábado. Se você ainda não fez esse devocional, eu te convido a fazer esse devocional comigo, tá bom? Segunda a sábado, fica disponível aí no canal para você se comprometer cada vez mais com o teu Deus, conectar com Ele. Deus nos chamou para a santificação, 1 Tessalonicenses 4, 7, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso aqui é sensacional, é Hebreus 12, 14. Sem a santificação, ninguém vai ao Pai, ninguém verá ao Pai, tá bom? Trata-se de uma obra do Espírito Santo na vida do nascido de novo, né? Aqui tem um comentário de uma teologia sistemática, que você já sabe que está disponível no Telegram, para os que querem, de Stanley Horton. A teologia de Stanley Horton, mas quem escreveu foi o Timothy. Ele escreve bem assim: aquela operação contínua do Espírito Santo, mediante a qual a santa disposição ortogada na regeneração é mantida e fortalecida. Então, é o Espírito Santo que vai, como ele fala, ortogar, está nos dando, está nos capacitando. Para quê? Para nos fortalecer e nos manter. Então, a santificação, ela tem 2 princípios. Eu não sei se você aprendeu assim. Tem a santificação, aquela parte de mim para com o Espírito, para com Deus, para com Jesus. E tem a santificação que vem com o Espírito Santo, que é a regeneração que me gera a santificação. A santificação, ela tem papel duplo. A minha parte, por isso que eu te convidei para fazer o devocional de segunda a sábado, e tem a santificação do Espírito Santo, que é para ele habitar, que é o processo de regeneração caminhando para a santificação.
Então, são duas funções, aliás, duas ações diferentes. A ação do Espírito Santo e a minha ação. A minha ação se enquadra em Hebreus 12, 14. Sem santificação, ninguém verá ao Pai. Isso é comigo, tá bom? E a outra santificação é chamado para a santificação. O Espírito Santo nos chama para ser santo. Fica aí, olha o subsídio para vocês, professores. A Bíblia menciona a santificação no Espírito produzida em nós e os salvos em Cristo Jesus. Vamos lá? Vamos abrir aqui a santificação pelo Espírito. Lembra de nós? É Hebreus 12 que lemos. Aí você abre aí, 2 Tessalonicenses. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé, e na fé da verdade. A ênfase é aqui, ó, santificação do Espírito. Então, o Espírito Santo nos santifica. 1 Pedro, capítulo 1, versículo número 2. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência à esperança do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Mas dá ênfase lá em cima, do qual diz em santificação do Espírito. Então, a santificação tem dois agentes, eu e o Espírito Santo. O Espírito Santo age primeiro e eu venho agir depois. É só passando pela regeneração, quando eu venho para a santificação, o Espírito Santo já está me santificando e eu me santifico. Então, nós trabalhamos juntos para ficar santificado, como está aqui citado em dois lugares. 2 Tessalonicenses 2,13 e 1 Pedro 1,2. Ponto 1, ponto 3, distinta do batismo no corpo de Cristo. Há uma diferencinha, mais uma vez, e vamos ver agora. Sobre esse batismo, recorremos a 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 13. Vamos deixar 1 Coríntios aberto? Ou você quer ler primeiro? O que a gente faz? Vamos ler primeiro? Já que ele está falando de 1 Coríntios, ó, deixa eu anotar aqui. É primeiro? Isso. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 13. Deixa aberto aí. Vamos ler primeiro? Na verdade, vamos ler primeiro. Depois a gente faz dá a nossa continuidade na leitura. É o versículo 12 e o versículo número 13. Mais uma vez, caneta. Marcar aqui. Deixa eu marcar com você. Você tem caneta marca-texto em gel? Quem comprou sabe que é sensacional, não vaza a nossa Bíblia. Nos diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Deixa eu só marcar uma coisa aqui, meus irmãos, que ficou faltando. Isso, para ficar bem bonitinho. Aqui. Então, veja só. Fomos batizados no Espírito Santo para ser imergido ou ser colocado no corpo de Cristo. Esse batismo aqui é outro distinto do batismo com o Espírito Santo no falar de línguas. Fomos regenerados, fomos santificados, fomos convencidos de quê? Do pecado, da justiça e do juízo, então estamos inclusos no corpo de Cristo. Depois a gente vai ser batizado no Espírito, com o Espírito Santo, cheio, transbordante. Segura aí. Vamos lá. Na versão usada na Bíblia do Culto, essa Bíblia do Culto é da editora Betel Dominical, chama Bíblia do Culto, é Bíblia e harpa na tradução, a tradução que eles usam lá, eu não vou lembrar agora qual é a tradução, mas enfim, vamos para
leitura aqui. Fomos batizados em um Espírito formando um corpo. É a ação do Espírito Santo trazendo ao corpo de Cristo pessoas que se arrependeram e nasceram de novo. O contexto está ligado com a unidade do corpo. Todos que estão no corpo foram alvos da ação do Espírito, ou seja, não há lugar para competição, soberba, menosprezo entre os membros. Eita, meu Deus do céu, o bicho pegou. Aqui ficou difícil. Então, se na igreja tem dissensão, grupo, facção, como diz Paulo, né? Então não tem o Espírito. O Espírito não habita nesse meio. Olha só aqui, ó. Deixa eu ver as palavras. Aqui. Não há lugar para competição, soberba, menosprezo. Anota essas 3 palavras que você pode dar ênfase na sua sala, professor, e você, aluno, pensa isso aqui. Você que está ingressando aí no meio de uma igreja, fazendo parte de uma igreja, ou já faz parte. Dentro da igreja não pode ter competição, saber quem é o melhor. Não pode ter soberba, para dizer assim, eu sou o melhor. E nem pode ter menosprezo, eu sou o melhor. É tudo dizendo, egocêntrico esses 3 sentimentos. Competição, soberba e menosprezo entre os membros. Tem, professor? Lógico que tem. Eu tenho que falar a verdade. Eu não estou aqui para contar a história da carochinha, como diz por aí. Tem sim, mas esses são falsos crentes, falsos irmãos. A lição vai falar daqui a pouquinho sobre isso aí, tá bom? Ser batizado, vou dar um spoiler. Você gosta de spoiler? Vou dar spoiler. Ser batizado no Espírito Santo, profetizar, ser cheio e ter vários dons, não é garantia de salvação. Não, professor, não é garantia não. Fica aí que você vai aprender daqui a pouco, mas não pode ter. Continuando nossa revista, este texto nos remete a Gálatas capítulo 3, muito bom, 27 e 28. Batizados em Cristo, sois um em Cristo. Assim é possível afirmar que todos os que nasceram de novo são batizados pelo Espírito Santo, mas não significa que todos já foram batizados com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é mais uma das diversas obras do Espírito Santo. Professor, explica isso aí. Eu vou simplificar o que o professor aqui colocou. Não que ele explicou de maneira errada, ele explicou de maneira certa, mas eu gosto de simplificar para você. O professor está colocando aqui assim: todos nós, quando aceitamos, levantamos a mão e dizemos, eu me rendo ao chamado de Cristo e quero aceitá-lo como único e suficiente Salvador, porque ele já me aceitou. Sabe essa discussão? Não é eu que aceito Cristo, é Cristo que me aceitou. Então, ele já te aceitou desde a fundação do mundo. Tá? Fala para esses ignorantes que Deus já me aceitou desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes de Adão pecar, antes de Eva pecar, Deus já havia me escolhido. O problema é que eu não quero escolher Deus. Por isso que na minha caminhada de ser humano, eu tenho que reconhecer que eu sou escolhido. Porque se eu não reconhecer que eu sou escolhido, eu vou ser lançado no inferno. Quem me garante isso? Você se garante aonde? Antigo Testamento, Novo Testamento, diversas passagens. Quer uma? Ezequiel capítulo 18, Deus fala que o homem que anda mal, Deus fala, eu não tenho prazer na morte de nenhum. Então, todos são escolhidos, mas poucos querem reconhecer que são escolhidos. Por isso que você teve, no meu caso, tive que reconhecer que Deus me escolheu, não me queria para a perdição, mas infelizmente uns serão para a perdição. Aí você fala, professor, a Bíblia também nos diz que Deus fez um para a ira. Não é que ele fez para a ira, é que Deus ele é onisciente. Na verdade, ele é atemporal. Lembra da nossa dinâmica do atemporal? Deus está fora do tempo. Aqui é o tempo, passado, presente e futuro. Então Deus não está no passado, Deus não está no presente e Deus não está no futuro, porque ele é atemporal. Ele vê passado, presente e futuro. Então, quando ele profetizou desde a fundação, é que ele já estava vendo
o futuro. Quando ele está agora, ele está vendo o presente e ele sabe de todo o passado. Não é que ele está, é porque ele é atemporal. Tá bom? Então, alguns se confundem com isso. Por isso que eu tenho que aceitá-lo. E quando eu aceito, o Espírito Santo já está agindo, me convencendo que eu sou pecador pela justiça e pelo juízo. Então, eu gosto de comentar assim, eu sou selado com o Espírito Santo, para depois ser batizado com o Espírito Santo. Tá bom? É assim, é simples, é só você entender esse princípio, que todos que levantam a mão são selados com o Espírito Santo, mas ainda não são batizados com o Espírito Santo, com a capacitação dos dons. Uma coisa é distinta, é o que nós estamos estudando, distinta da outra. Ponto de número 2. Esse aqui para nós é muito fácil, porque é o que nós acreditamos, é o que nós defendemos, é o que eu defendo, é o que eu acredito, né? O ponto 2, evidência física inicial. Então, para mim, é como respirar falar desse ponto. Talvez eu não me detenha tanto, porque é uma escola bíblica baseada em princípios de batismo com o Espírito Santo. Então, talvez eu não venha me deter tanto, não que eu não vá explicar para você. Glossolalia, línguas estranhas, trata-se de uma evidência externa, física inicial no batismo com o Espírito Santo. Livro de Atos, capítulo de número 2. As línguas estranhas, como evidência do batismo com o Espírito Santo, estão em consonância com a Bíblia Sagrada. Então você tem aqui diversas passagens. Livro de Atos, irmãos. Vamos só abrir assim rapidinho? Opa, cai não. Livro de Atos. Deus às vezes, irmãos, ele faz umas coisas que ele só faz comigo. Ele não faz com outros professores. A primeira lição tá falando, se você não viu e quiser ver, está falando das Assembleias de Deus defendendo o batismo com o Espírito Santo no falar em línguas. É fato. E aí eu vou falar de novo defendendo o falar de línguas, né? Reafirmando essa fé na nossa própria igreja. Eu, em vez de ser outro professor para falar, eu já falei, outro professor vim e confirma, vai ser o que eu vou falar. Como eu falei para vocês, eu dei a aula de número 1, abri o trimestre na nossa igreja e vou dar essa aula também. É Deus dizendo, meu filho, é você que eu quero que fale, então fale de novo. Fale de novo. E eu falo no Espírito Santo. Cadê a citação? Aqui, ó, Atos capítulo 10. A primeira passagem. Vocês precisam folhear a Bíblia, gente. Não deixa. Alunos e professores. Atos 10, versículo 45 e 46. Aqui, ó, 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramaram também sobre os gentios. 46. Porque os ouviam falar em línguas estranhas a Deus. Aí aqui eles falam assim, ó, lá no livro de Atos, capítulo 2, não era uma língua estranha, era a linguagem que todo mundo de outros países, né, dos países que ali estavam no livro de Atos, tá? E como é que você explica Atos capítulo 10 se todo mundo que estava ali era judeu? Lembrando que quem era gentil ali era Cornélio. Aqui é a história da casa do Cornélio, tá bom? Se você ainda não entendeu que capítulo nós estamos, no capítulo 10. Então, peraí, os gentios estão falando em língua estranha e mais, estão glorificando porque os ouviam falar em línguas, ó, magnificar a Deus. Então, essa é a evidência que no início do batismo com o Espírito Santo, ele batizava, né? Aqui também Pedro justifica, e Pedro teve que justificar o que aconteceu lá na casa do Cornélio. É Deus dizendo que Deus batiza quem Ele quer. E é com evidência de língua, tá? A prova aqui, professor, evidência de língua, Atos capítulo 10, versículo 45 e 46. Agora outro, vamos lá para Atos 19, vamos ver também outra evidência de língua na hora do batismo com o Espírito Santo. Atos 10, verso de número 6.
E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Ô irmão, me ajuda aí, irmão. Por isso que eu falei que eu não vou nem me deter muito nesse ponto. Professores, não precisa deter muito não. É verídico. Batismo com o Espírito Santo é com evidência de línguas. Ponto. Está aqui. Foi Atos capítulo 10. 45 e 46, é Atos capítulo 19, versículo 6. Paulo põe a mão, eles não somente foram batizados, como já receberam o dom, falar em línguas e profetizaram. É o que eu acredito, é o que eu defendo, é o que eu ensino. É isso aí. Vamos lá? Ponto 2.1, sinais sobrenaturais no dia de Pentecoste. Vamos ver sinais sobrenaturais? Diz assim, no dia de Pentecoste, aqui está a citação de Atos capítulo 2, né? Quando do derramamento do Espírito Santo, conforme prometido anteriormente, que era a promessa, Atos capítulo 1, o Senhor Deus surpreende os que estavam reunidos com 3 sinais. Quais são os sinais? Os sinais que eu falei lá para vocês no nosso texto de referência. Eu estudo a revista, professores. Alunos, leiam a revista. Quais são os 3 sinais? Está aqui na revista, eu já falei lá no texto de referência. Um som como de um vento, línguas repartidas como de fogo e falar em outras línguas. Lembramos que vento e fogo faziam parte de algumas manifestações divinas registradas no Antigo Testamento. Vamos lá? Deixa eu marcar, senão eu me esqueço. Tem que citar aqui, irmãos. Vamos lá. Você vê que está quase com 1 hora de vídeo e eu esqueci de pedir para você, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, orar, se puder e se quiser contribuir com o canal. Tá vendo? Nem pedi hoje. Estou pedindo uma vez, então faz isso aí. Abre aí, livro de Êxodo. Opa, já estou em Gênesis, irmão. 14. Abre aí, Êxodo 14. Qual é o versículo? Versículo de número 21. 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento. Por um forte vento oriental. Toda aquela noite e o mar tornou-se seco e as águas foram repartidas. Aqui. Vamos lá? Olha aí. Um sinal de vento que os judeus conheciam muito bem. Qual foi o sinal de vento? Deus abre o mar vermelho com um vento. Então, nada melhor para os judeus do que lembrar para ele que o povo não teve a oportunidade de sair do Egito porque houve um vento que abriu o caminho. E esse vento foi o próprio Espírito. Eita, glória! Agora, 19, aí mesmo no livro de Êxodo, 19, pertinho aí. Vamos ver só mais esse versículo, irmão, senão a lição vai ficar grande. Mas se você puder ler isso na sua sala, tá bom? 19, do 16 ao 18, vamos ver. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava fogo, vento e fogo. Fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Vamos abrir aqui mais um sobre vento. Ezequiel 37, conhecido de todos nós. Conhecemos Ezequiel, esse capítulo 37, simples, mas vocês se atentaram o que acontece ali no capítulo 37 de Ezequiel? Dá uma lida no versículo 9, 9 e 10, né? Você pode ler os dois para ter texto e contexto. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 9, nós temos aqui,
Ezequiel 37, versículo 9 e 10, que nos diz assim: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, e ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Mortos pode se remeter a nós, estávamos mortos em nossos pecados, como fala Paulo, mas soprou o Espírito e nos tornamos com vida. Eita glória, aleluia! E profetizei como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou nele, e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Profetizo o Espírito Santo sobre a sua vida agora, e você seja cheio do Espírito Santo. Se ponha de pé e deixa essa vida de pecado, deixa essa vida de entrega às mazelas que esse mundo tem, e seja cheios, revestidos com poder, seja batizado em nome de Jesus, porque Ele é poderoso, santo, magnífico. Que o Espírito Santo desça sobre a sua vida neste momento, seja cheio. Profetizo batismo com o Espírito Santo a todos aqueles que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Irmão, eu sou um professor pentecostal, tá bom? Gosto muito de estudar, mas eu acredito na manifestação do Espírito Santo. É assim. E a palavra dela começa bem assim. Assim é possível conectar o fogo e o vento, indicando a manifestação divina na casa em que estavam reunidos, e línguas indicando capacitação para testemunho profético. Saíram fora e disse, esses homens não estão bêbados, estão cumprindo a profecia de Joel. Então, quando é cheio, não tem medo de falar em língua, não tem medo de ser cheio. Você pode ser batizado agora, onde você estiver. Trabalho, casa, escola, onde você estiver. Você não tem medo, porque o testemunho é do Espírito Santo. Ele vem sobre você neste dia. Cremos que Lucas, inspirado pelo mesmo Espírito, adequadamente registrou. Veio do céu. Nosso Senhor, ao iniciar seu ministério terreno, orou, e o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele. Então, Jesus quis o Espírito Santo. O Espírito Santo veio em forma corpórea. Eita glória! Aí você fala, Jesus falou em línguas? Não precisava falar em línguas. Porque Jesus não precisava, por isso que ele não falou. Mas ele deu a promessa que falaria. Então, ele não falou porque não precisava, tá bom? Vamos lá. Agora, seus discípulos também oram, aguardando o cumprimento da promessa. Veio do céu, e o mesmo Espírito é derramado. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, Atos 2, do 2 ao 4. Então, o Espírito Santo é derramado sobre todos nós. Ponto 2. Línguas estranhas como evidência inicial. Como eu já falei, acredito, vou ler o ponto porque é o meu costume de ler toda a revista. Diferentemente de nós, pentecostais, que acreditamos ser as línguas estranhas uma evidência do Espírito Santo, alguns outros não possuem esse entendimento, pois acreditam que esse batismo é evidenciado por outro meio, fazendo com que critiquem a glossolalia com frequência. Esses homens concordam que o falar em línguas estranhas não é para os nossos dias. Aí eu tenho que parar, que não aguento passar batido, não aguento, eu tenho que parar. Eles acreditam, não é para os nossos dias não, foi lá atrás. Pois é, eu já li isso aqui e defendo e não quero me alongar. A promessa é para vós, para os vossos filhos e para tanto quantos Deus chamar. Deus chamou você? Então é para você. Deus me chamou? Então é para mim. Ponto. Discute não, irmão. Ensina. Proclama batismo com o Espírito Santo na tua sala. Eu declaro na tua vida, meu irmão. Seja batizado e ensina na tua sala. Para um momento lá na tua sala. Para lá. Faz feito eu fiz. Faz uma oração para que a tua classe seja batizada com o Espírito Santo. Por quê? É de Deus. Os pentecostais
asseguram que há pelo menos 3 narrativas em Atos dos Apóstolos que as línguas estranhas são visivelmente unificadas ao batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, quanto aos 120 falavam em línguas. Vamos lá? Na conversão de Cornélio e da sua família, entendeu? Sua família, não somente Cornélio, mas toda a sua família. Atos 10, 44. E o evento que ocorreu com os crentes em Efésios, que acabamos de ler, Paulo põe a mão e eles são batizados. Então tem 3 partes. Nós temos em Atos, capítulo 2, 4, Atos 10, 44, que também já lemos, e Atos 19, 6, do 1 ao 6, que também já lemos. 2.3. Falar em língua e a natureza profética. Lembra lá em Efésios aqui, quando Paulo fala, eles foram batizados com o Espírito Santo e imediatamente profetizaram. Olha só, o falar em outras línguas ou falar línguas nos remete à natureza profética e missionária do dom pentecostal. Importante aproveitarmos este estudo para fazermos esta associação, pois contribui não esquecermos que o revestimento de poder visa ao comissionamento e capacitação para o serviço e testemunho, tá bom? Então, assim, todo missionário que deseja ser missionário, que tem um desejo de missão, sem o batismo do Espírito Santo, fica quase impossível. Vai ter a inteligência, vai ter a capacitação humana, mas não terá o discernimento espiritual, o mover do Espírito. Ele vai ser guiado por ele e não por Espírito. Lembra que Paulo diz que por 2 vezes tentou ir para um caminho e o Espírito Santo o impediu. Por quê? Porque ele tinha conexão com o Espírito. Então, quer ser missionário? Busque primeiro o batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas. Afinal, o próprio Senhor disse: recebereis e ser-me-eis testemunha. Que a igreja continue sendo inspirada pelo Espírito Santo a falar das grandezas de Deus, magnificar a Deus, anunciar as virtudes de Deus com ousadia em todo o tempo, até que Cristo venha. Mas isso só é possível sendo cheios do Espírito, batizados no Espírito. Tá? Glória! Nosso ponto de número 3, propósitos e resultado. E aí, não me detive muito aqui, porque é o que nós acreditamos e defendemos, mesmo tendo posições contrárias, mas agora vamos para o propósito e o resultado, que é isso aqui. Um estudo à luz da Bíblia acerca do propósito e dos resultados do batismo no Espírito Santo muito contribui para atestar a validade da ênfase dada pelo movimento pentecostal quanto à importância de buscar esta experiência, desfazer alguns equívocos quanto à expectativa gerada com a evidência da experiência e reforçar que se trata de uma experiência distinta no sentido de separabilidade e qualidade. Vamos ver qual é o propósito e qual é o resultado. Mesmo falando no decorrer de toda a lição, aqui a gente vai entrar especificamente propósito e resultado, né? Sabemos que o propósito foi capacitação. Esse foi o propósito. E qual foi o resultado? Proclamar. Proclamaram. Então você tem um propósito e tem um resultado. Então temos aqui o ponto 3 tratando desse propósito. Então ensine. Todo aquele que é batizado tem um propósito para gerar um resultado. E o propósito é capacitação. E o resultado é ganhar almas para Cristo. Trazendo para a vida de Pedro, Pedro tem um propósito. Pedro ser cheio para ganhar coragem. Porque lembra que Pedro nega Jesus para os serviçais, porém agora ele tem um propósito. Ter autoridade, ter poder, não ter medo. Vai lá e fala em público. E qual é o resultado? Quase 3.000 almas aceitam o Senhor. Então, qual é o teu propósito de ser batizado com o Espírito Santo? Ensinar para centenas de milhares? Ok. Ou qual é o teu propósito? Falar 1 a 1?
Tem um propósito para gerar um resultado. Então, sempre, o meu propósito foi ser batizado com o Espírito Santo para ensinar. Esse foi o propósito, ensinar. Qual é o resultado? Ensinar a outros professores que ensinem a outros alunos para se tornar professores. Então, o meu resultado é ver alunos se tornando professores. Ver professores treinando outros alunos para se tornar professores. O resultado é de ganhar mais almas, ou no meu caso aqui, fortalecer mais almas nas Escrituras Sagradas. Propósito e resultado. 3.1. Propósito do batismo com o Espírito Santo. Iniciamos a presente reflexão com 2 textos extraídos de Lucas Atos. Lucas Atos porque Lucas escreveu os 2. Eu sei que você sabe que você é professor. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, que registra a palavra de Jesus sobre a razão dos discípulos precisarem ser revestidos de poder. Em Lucas 24:49, notar que este versículo tem forte conexão com o versículo 47. Para pregar, eles deveriam aguardar o revestimento de poder. Atos 1:8. Revestimento de poder para ser testemunha, certo? Já te expliquei aqui. Por quê, professor? Estudei a lição. Aqui, ó, mais uma citação da Teologia Sistemática de Stanley Orton. Então, se você não tem, como eu falei, eu já li 12 capítulos da Teologia Sistemática de Stanley Orton, tá bom? Então, aqui tem mais uma citação. Veja só. Já que o dom do Espírito era carismático ou vocacional para Jesus e a igreja primitiva, assim também deve ter uma dimensão vocacional na experiência do povo de Deus hoje. Sim, se os discípulos tiveram que ser batizados com o Espírito Santo para ter um propósito e ter um objetivo, essas 2 palavras, resultado, para ter esse resultado, então como é que a igreja de hoje ela vai continuar a ser uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, se a gente não é mais capacitado com propósito para gerar resultado? Entende? Porque não dá para dizer que não existe mais? Não tem como. Porque se a igreja hoje continua sendo levantando missionários ou sendo batizado com o Espírito Santo para levantar missionário, se a gente perder essa essência como foi lá com Jesus, se só foi para lá, então ele morreu aqui. Ou melhor, morreu com o último dos apóstolos, que foi João, né? Diga-se de passagem, morreu lá. É o que alguns acreditam, que o batismo com o Espírito Santo acaba em João, né? João foi o último dos apóstolos, então acaba em João. Então como é que a igreja continua se mantendo? Se eles precisaram do batismo com o Espírito Santo, do propósito, para gerar um resultado, então a igreja logo ela deveria deixar de existir, porque se nós estamos aqui, porque tem um propósito que estamos gerando um resultado. Então não tem lógica dizer que não tem mais a evidência do batismo com o Espírito Santo. Não tem lógica, tá bom, meus irmãos? Porque nós precisamos, aqui faltou uma frasinha aqui só, deixa eu ler para você. Afinal, também precisamos de poder para anunciar o Evangelho de modo eficaz. Deixa eu anotar essa parte aqui, que essa aqui eu vou dar ênfase lá na minha sala no domingo. Que os irmãos lá são batizados com o Espírito Santo, são cheios, do pastor aos obreiros, professor, tudo cheio, tudo vai ser glória, tá? Continuando a frase aqui, ó. Aliás, lendo de novo a frase, afinal também precisamos de poder para anunciar o Evangelho de modo eficaz. Tá bom? 3.2, já está acabando, ô Jesus, já está acabando a lição. 3.2, os primeiros discípulos depois do Pentecoste. É sério? Os primeiros discípulos depois do Pentecoste, ou seja, tinham os discípulos, apóstolo é uma coisa, discípulo é outra. Apóstolo foi... Quantos apóstolos foram, professor? 14. Não, professor, o senhor errou. Não, foram 14. Professor, foi, irmão, 14. Não foram
12? Foram 14. Quer uma introdução grátis aí? Não foram 12, contando com Judas? Certo? Concorda comigo? Foram 12. O que acontece? Judas morre. Mas deixou de ser 12? Não, continua sendo 12. Eu falo da escolha, não falo se está vivo ou está morto. Foram escolhidos 12. Quem escolheu? Jesus. Aí Judas vai lá e comete suicídio. Aí o colegiado da apostolado, os 11, diz que o ministério é com 12, não pode ficar faltando. O que eles fazem? Vão escolher outro apóstolo. Aí eles escolhem outro apóstolo. Então deixou de ser 12. Virou quanto? 13. Certo? Virou 13. E depois? Onde é que está o 14? Paulo. O que Paulo fala? Eu sou dos menores, o menor dos apóstolos, que nem deveria me considerar apóstolo, mas um bastardo. E usa até essa palavra forte. Então, não foram 12, foram 14 apóstolos. Fica aí, nota de rodapé do professor. Uma leitura isenta no Novo Testamento revela a postura dos primeiros discípulos de Cristo depois do derramamento do Espírito no dia de Pentecoste. Após a experiência pentecostal, vemos a ousadia, o entusiasmo na vida de oração, a prontidão de anunciar o Evangelho dos primeiros discípulos. A presença mesmo diante das perseguições e ameaça. Irmão, aqui tem uma dezena de versículos. Livro de Atos inteiro. Então eu vou citar para você, e você que não tem Bíblia, você anota devagar para você ler aí. Eu sei que tem professores, tem alunos e tem aqueles que só assistem a aula porque gostam do assunto. Não são nem cristãos. Então eu te convido para você aceitar Jesus agora, entregar a tua vida, porque você viu que você foi escolhido desde a fundação do mundo. Só que você não pode resistir. Levanta a tua mão agora, aceita Jesus, escreve aí que eu estou aceitando Jesus no comentário, que eu oro por você. Levanto a igreja da Deinamar, a Debrai São Bernardo do Campo, para orar por você, e você seja cheio do Espírito Santo. Isso é ousadia no Espírito Santo, tá bom? Livro de Atos, eu não vou repetir Atos, vou repetir só os capítulos e versículos para você ler, ó. Atos, né? 2, 14, 3, 6, 3, 12, 4, 13 e 31. Agora capítulo 7, 55, capítulo 8, verso 4, capítulo 13, 52. Mesmo diante de todas essas perseguições, eles não tiveram medo, porque eles sabiam do seu propósito e sabiam do resultado. Por exemplo, Estevão teve um propósito, ser batizado com o Espírito Santo, falar no meio daquela multidão. E qual foi o resultado? Saulo de Tarso. O Saulo de Tarso consentiu na morte dele. Mas foi Saulo sair da morte que ele cometeu. Aliás, concedeu, né? Estava consciente da morte de Estevão no caminho de Damasco, como diz aí na linguagem assembleana. Deus pegou ele, derrubou ele do cavalo, literalmente, irmão. Olha que trocadilho, oh meu Deus, literalmente Paulo caiu do cavalo, foi. E aí Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Peraí, mas quando foi que Saulo perseguiu Jesus? Se Saulo não viu Jesus, não perseguiu Jesus literalmente, Porque quando alguém persegue algum escolhido de Cristo, como somos um só corpo, lembra? Somos mergulhados no corpo de Cristo. Não está perseguindo a pessoa de Tony. Não está perseguindo a pessoa. Deixa eu ver o nome do irmão aqui. Quero citar ele. Não está perseguindo... Cadê Jesus? Não está perseguindo o nosso irmão Joilton Carvalho. Está perseguindo a Cristo. Por isso que ele falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Senhor, quem tu és? Eu sei quem tu és, Paulo. Mas te prepara.
eu vou te colocar no estreito, tu vai saber o quanto tu vai sofrer por mim. Eita, glória! E Paulo ficou cego por 3 dias. O irmão Ananias, que não é o Ananias da Safira, tá bom? É o irmão Ananias, vai lá, põe a mão sobre Paulo, Paulo volta à vista e Paulo é batizado com o Espírito Santo. E na mesma hora, no mesmo dia, Paulo já vai falar em Damasco que Jesus é bom, que Jesus é bom, que Jesus é bom. Tanto que Paulo tem que sair fugido. O perseguidor se torna fugitivo. Se você for ver na história de Atos, Paulo desce pelo muro de Damasco, porque o povo já queria matar Paulo. Irmão. Tem hora... Professor, tem hora que tem que fugir? Lógico que tem. Para continuar um projeto maior. Se Paulo fica lá e o pessoal mata ele, acabou o propósito. Acabou o resultado. E se Paulo morre lá em Damasco? Como é que você ia ter? 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, Efésios e aí por diante. Não ia ter. Vamos continuar. Então, terminando. Como nos exemplos registrados no Antigo Testamento e visto na lição passada, uma pessoa cheia do Espírito Santo ressalta em um viver comprometido com a tarefa missionária e identificado como o progresso espiritual. Isso mesmo. Aqui tem mais uma subsídio para o professor, mas eu vou deixar isso aqui para a sala dos professores que vai para a quarta-feira. Não se esquece, quarta-feira. Mais uma citação de Stanley Orton, tá bom? Mas para encerrar, vamos ver o versículo aqui de João, capítulo número 7. Vamos lá? João, capítulo número 7, versículo 38 e 39, que nos diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Se não citou Jesus ainda, vem para ele e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Sabe o que diz a Escritura para você no dia de hoje? Rios de águas correrão do seu ventre. O que ele quer dizer? Que o Espírito Santo vai brotar, vai emanar de dentro de você, porque você tem o Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, capacitado, transbordado pelo Espírito Santo, ser batizado, profetizar em nome de Jesus Cristo. Eita glória, ainda falta a conclusão, Jesus. Não, ainda falta o 3.3. Olha, eu quero acabar a lição aqui, Jesus. 3.3, irmão, me perdoe. É que falar do Espírito Santo é maravilhoso. Eu não sei vocês, mas eu amo. Os resultados do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência dada por Deus para o revestimento de poder. Não podemos esquecer que o reino de Deus é um reino de poder. Eita, fui longe agora. Como é o nome dela? Rose Nascimento. Minhas irmãs, acho que vocês conhecem. Poder. Aquele vocal maravilhoso, hein? O reino de Deus é um reino de poder, porque Deus tem todo o poder, mas nas suas mãos. E olha que eu gosto de brincar bem assim, que Deus não tem poder. Você ficou doido, professor? Não, irmão. É para aguçar a curiosidade dos outros. Deus não tem poder nenhum. Deus não tem poder. Aí as pessoas olham para mim, professor, ficou doido, ficou maluco. Não, irmão, ele não tem. Ele é o poder. Porque eu gosto de dizer que quem tem pode perder, mas quem é o que é. Foi o que ele disse para Moisés. Moisés perguntou: e se perguntarem quem me mandou? Fala o eu sou. O eu sou o quê? Eu sou o poder, Moisés. Quem tem pode perder. Ele não tem. Ele é todo o poder. Eita glória. Tá gostando, irmão? Não me deixa só não. Compartilha aí para centenas de milhares de pessoas. Vamos fazer o canal Bíblia para o Cotidiano crescer em nome de Jesus. Assim, o resultado desse revestimento vindo do céu concede ao crente o poder para combater contra as forças do mal no poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos capacita a revestir todo o mal. Irmão Antônio,
Quase se tirar aqui, olha, o irmão Tony, tá vendo? Eu não sei por que esse nome aqui, ó, irmão. Vê se o nome desse irmão não é Tony aí, ó, na revista de vocês aqui, ó. Não é Anthony, é Tony, ó. Você tira o A e o N, fica o T, certo? T. Você tira o H, fica o O. Então sobra Tony. O irmão Tony Palma. Irmãos, seja feliz dando aula, irmão. Seja alegre dando aula. Você tem o Espírito Santo. Tem momento que a gente vai chorar, mas vai, irmão. Nós choramos. Eu choro mesmo, tô nem aí. Mas, irmão, crente não pode ser triste, não. A gente tem o Espírito Santo, que jorra aqui, ó, que jorra água para a vida. Ô, Jesus, fica triste não, irmão. Se alegra no Senhor, vai. O irmão Anthony Palma, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Os pentecostais precisam estar cuidadosos para não enfatizar o batismo no Espírito Santo apenas com o falar em línguas e evangelização mundial. Fazer isso é excluir ou restringir a obra do Espírito em outros aspectos na vida do crente. Então, o Espírito Santo ele é completo. Ele vem com tudo. Ele vem me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem na regeneração, santificação, separação. Ele vem com o batismo no Espírito Santo. Ele me inclui no corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele é muito grande. A gente não pode simplesmente dizer assim, o batismo do Espírito Santo é para falar em língua. Não, o batismo do Espírito Santo é para me santificar, é para glorificar. A ação dele é completa. Então, concordo com o nosso irmão Anthony de Palma, que diz aqui que não podemos restringir o Espírito Santo a um só fato, falar em língua. Não, sem ele a gente não conhece. Enfatize isso aí, que eu estou batendo aqui desde o começo. Batendo não, ensinando. Pecado, justiça e juízo. Conclusão. Agora cheguei na conclusão, irmão. Agora sim. Agora cheguei na conclusão. Diz assim: que cada discípulo de Cristo na atualidade seja desperto para buscar o batismo com o Espírito Santo e aqueles que já passaram pela experiência sejam estimados a buscar continuamente serem cheios do Espírito Santo para a edificação da igreja e a glória de Deus. Por isso que eu proclamei batismo com o Espírito Santo na sua vida. Você que não é batizado, seja batizado. Você que seja renovado em nome de Jesus Cristo. Assim, terminamos a nossa lição no dia de hoje. Lição de número 4. Eu sou imensamente grato por você ter ficado aqui. Que Deus abençoe você. Eu espero você amanhã de manhã com o nosso devocional da EBD. Que você seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus.